Bom, mais um culto da alvorada. Podemos estar juntos aqui, adorar o Senhor e celebrar essa salvação tão maravilhosa. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Isaías capítulo 53. Eu queria dar um enfoque hoje, de maneira muito especial, a questão do que Jesus Cristo fez ali na cruz. E do que Ele padeceu não somente na cruz, mas na sua estada aqui conosco, quando Ele pisou essa terra, quando Ele trilhou esses caminhos, para nos falar a respeito do seu reino, mas principalmente na cruz. E a gente vai trilhar devagarinho esse capítulo aí, porque é um capítulo muito conhecido. Eu queria que a gente descortinasse algumas coisas que falam a respeito do Senhor Jesus, tão importantes, porque a mensagem do Senhor Jesus Cristo, ela não é outra mensagem, senão a mensagem da cruz. E toda vez que a gente proclama o Evangelho, a gente nada mais, nada menos está falando do que Cristo sofreu, do que Ele padeceu na cruz. Isso é algo tão importante que eu gostaria de citar um texto aqui de James Montgomery Boyce. Ele foi um pastor presbiteriano da 10ª igreja de Chicago, se não me engano, e ele disse certa vez que se a morte de Cristo na cruz é o verdadeiro significado da sua encarnação, então não existe evangelho sem cruz. O nascimento de Cristo por si mesmo não é a essência do evangelho. Mesmo a ressurreição, embora seja importante no plano geral da salvação, não é o cerne do evangelho. As boas novas não consistem apenas no fato de que Deus se tornou homem, ou de que Ele falou com o propósito de revelar-nos o caminho da vida, ou de que a morte, o grande inimigo, foi vencido. As boas novas estão no fato de que Deus lidou com o nosso pecado. O fato que a ressurreição comprova, mas o Evangelho é que Jesus sofreu o castigo como nosso representante, de modo que nunca mais tenhamos de sofrê-lo, e que por isso mesmo todos os que creem podem antegozar o céu. Isso é o Evangelho. Gloriar-se na pessoa e nos ensinos de Cristo somente é possível para aqueles que entram em um novo relacionamento com Deus por meio da fé em Jesus Cristo como seu substituto. A ressurreição não é apenas uma vitória sobre a morte, mas também uma prova de que a expiação é a morte substitutiva de Cristo, de que a expiação foi satisfatória aos olhos do Pai, e de que a morte, o resultado do pecado, foi abolido por causa dessa satisfação. Qualquer evangelho que proclame somente a vida de Cristo ao mundo, significando a encarnação sem a expiação, é um falso evangelho. Qualquer evangelho que proclama o amor de Deus sem ressaltar que seu amor o levou a pagar na pessoa de seu Filho, na cruz, o preço final pelos nossos pecados, é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que fala sobre o único mediador que se ofereceu a si mesmo por nós. Esse é o evangelho. O grau de alegria que você vai ter hoje, que nós estamos tendo hoje, ao celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, é diretamente proporcional ao grau de conhecimento, de profundidade que você leva a respeito do que Cristo fez na cruz. Quanto mais profunda é a sua concepção da substituição que Cristo operou na cruz em seu lugar, mais alegre você fica na ressurreição. Quanto mais você levar a sério a cruz, mais júbilo você vai ter na ressurreição. E isso é maravilhoso. Por isso eu queria que a gente falasse sobre o sacrifício de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo e o que nós fizemos Cristo pagar, para que depois a gente possa, junto com Isaías, celebrar essa exaltação
que existe em Cristo. O Evangelho é tão importante que mudou a vida de muitas pessoas, inclusive pregadores. Um pregador que eu cito muito, que é o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele conta uma vez, diante de alguns amigos, que houve uma mudança profunda no Evangelho, aliás, na pregação dele, quando ele descobriu a essência do Evangelho. Porque ele sempre deu uma ênfase muito forte à regeneração, esse foi um tema recorrente na pregação dele. Mas um dia ele estava pregando numa certa igreja e o pastor daquela igreja desafiou ele, dizendo o seguinte: tem muito pouco espaço para a cruz na sua pregação. E aquilo mexeu com ele de maneira muito profunda. Ele entrou numa livraria, ele comprou 2 clássicos que falavam sobre a expiação, sobre a morte substitutiva de Cristo, livros enormes, e entrou no seu escritório e começou a ler aqueles livros e a devorar aqueles livros. E as horas foram passando, a esposa ficou preocupada, a esposa telefonou para o irmão dele, perguntando se tinha que chamar o médico, porque ela não ousava bater no escritório, para ver o que estava acontecendo. E aí ele saiu de lá, e o ministério dele mudou, porque ele começou a perceber a importância da cruz, a importância da substituição, e do que nós... E de como nós precisamos dessa cruz, de como nós precisamos da obra de Cristo. E qual foi o nosso papel nessa história toda? É isso que Isaías vai mostrar aqui, e eu queria falar um pouquinho do sofrimento de Jesus. Como é que ele sofreu? O texto de Isaías, ele fala sobre esse sofrimento, sobre o servo sofredor. Primeiramente eu quero falar sobre qual a natureza do sofrimento de Jesus. Depois a gente vai falar, sobre essa exaltação de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus Cristo, ele foi ignorado por nós. Ignorado. O texto diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Até aqui, nesse texto, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo foi ignorado, mas o texto não está falando exatamente disso. O texto está falando, aparentemente, de uma percepção que as pessoas tinham. As pessoas olhavam para ele e viam alguém que não tinha beleza alguma, alguém que tinha uma figura, uma imagem que não agradava. Então as pessoas prestaram atenção, então as pessoas não ignoraram sim. Eu gostaria de mostrar para vocês como. O profeta, ele diz assim: quem creu na nossa pregação, e aqui foi revelado o braço do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: que alguma coisa o Senhor proclamou que nós não vimos. Alguma coisa aconteceu de maravilhoso que nós não percebemos. E ele conta o que foi. Ele diz assim: porque foi subido como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. O que ele está falando aqui? Que havia terra seca, havia uma terra árida, e de repente nessa terra árida levanta uma plantinha, levanta um renovo. Isso, nós olhamos para isso e vimos algo que não nos agradava. Mas o que nos lembra esse texto? Por exemplo, nós vemos o profeta Elias orando para que chovesse numa terra que estava seca. Vocês se lembram que Deus não fez chover mais por 3 anos? E aí ele ora por chuva. E aí o profeta pergunta para aquela pessoa que está do lado dele: o que você vê? Eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da palma de uma mão. Quem se lembra disso? E ele sabia que dali vinha a chuva. As pessoas que estavam numa terra seca, numa terra árida, que não chovia há 3 anos, olhavam para uma nuvem ao longo, que do tamanho de uma palma de uma mão. O que isso significa? Isso não significa para essas pessoas absolutamente nada.
mas para o profeta significava a resposta da oração dele. Outro texto muito interessante é que quando Noé construiu aquela arca, e essa arca protegeu a família dele e aqueles animais todos, e eles ficaram 40 dias debaixo de forte chuva, e depois longos dias esperando a água descer, e aquele tempo foi se passando. O que ele fazia? Ele lançava uma ave e ela voltava sem nada e procurando abrigo na própria arca, porque não tinha aonde pousar. E um dia ele lançou uma pomba, ela foi uma avezinha, ela voltou com o quê? Ela voltou com um ramo, um pequeno ramo. O que isso significa? Para ele significou tudo. Em algum lugar a água desceu e cresceu alguma coisa. O que Isaías está dizendo é que pessoas olharam para esse ramo, para essa folhinha, e ignoraram, e acharam isso feio, e acharam isso desagradável. O texto, por exemplo, em algumas bíblias, em algumas traduções, vão colocar aqui uma adversativa, eles vão colocar assim: e como raiz de uma terra seca. Mas para nós não havia beleza nenhuma. O que não está nesse texto aqui. Algumas traduções vão colocar: ele era um renovo numa terra seca. Quer dizer, nós deveríamos ver beleza e esperança aí, mas não vimos. Nós ignoramos. É isso que o profeta está dizendo. Para nós não tinha beleza nenhuma. João, capítulo 12, versículos 37 a 38, diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Mas para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz o quê? Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? As pessoas deviam ver os milagres de Jesus e olhar nele a esperança da vida deles. Deveriam ver os sinais que o Senhor Jesus Cristo fez e perceber: nele é um renovo, nele é a esperança para as nossas vidas. Nós somos a terra seca, nós somos a terra sem vida, e nessa terra sem vida, nessa humanidade sem vida, surge alguém que tem vida, surge um renovo, surge algo maravilhoso, que para nós é esperança. Mas nós ignoramos. Ele fez os milagres e nós não vimos beleza alguma. Éramos cegos. Ele foi ignorado. O segundo ensino que ele coloca aqui, que é um crescente, é que ele foi rejeitado. Rejeitado e ignorado são coisas diferentes. Ignorado, por exemplo, é algo que você desconhece, né? Você desconhece a importância e você ignora. O rejeitado é quando você conhece a importância da coisa e você rejeita. É algo que vai aumentando. O texto vai dizendo o seguinte: ele era desprezado, versículo 13 em diante, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que esse texto está ensinando? Ele está ensinando que nós o rejeitamos. Mas de que forma? Como é que nós o rejeitamos? O texto vai mostrar que ele era um homem de dores. E ele vai dizer por que ele foi um homem de dores. Ele vai dizendo, a resposta é muito clara: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por isso ele era um homem de dores. Ele era um homem de dores. Ele era um homem que sabe o que padecer, porque ele tomou sobre os seus ombros os nossos pecados. Aquilo que deveríamos sofrer, ele sofreu em nosso lugar. A ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós, foi derramada sobre ele. Então ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas nós, o que nós fizemos? Nós dizemos o seguinte: ele está sofrendo
e ele está padecendo porque ele é pecador. Deus está fazendo ele padecer por causa dos pecados dele. É isso que está dizendo aqui. Mas nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele está dizendo o seguinte: na época do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, os saduceus, né, eles tinham uma doutrina que era muito clara. Os discípulos, uma vez, demonstraram como é que essa doutrina estava arraigada no coração deles. Uma vez estavam passando e pelo caminho eles viram um homem caído e os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Para que ele fique desse jeito. Isso manifestava uma doutrina dos saduceus. Né? Para os saduceus, as coisas boas já estavam acontecendo. Né? E as pessoas que estavam sofrendo, elas sofriam por causa dos pecados dela. Porque os saduceus eram o alto clero, né, de Jerusalém. Era um grupo menor, né, do que os fariseus, mas eles eram as figuras mais importantes, as figuras mais representativas da religiosidade judaica. Né? Então eles tinham dinheiro, eles eram respeitados, todo mundo gostava deles, e etc. Então para eles estava tudo bem. Eles não criam na ressurreição, porque para eles as coisas boas já estavam acontecendo ali. Né? Então se uma pessoa estava sofrendo, era por quê? Era porque aquela pessoa estava sendo oprimida por Deus. Ela estava pagando o preço dos pecados que ela tinha cometido ali naquele momento. Né? Já viu aquela história do aqui se faz, aqui se paga? Doutrina de saduceu, você sabia disso? Né? Aí o que estavam falando a respeito de Jesus? Jesus sofreu aqui nessa terra? Jesus andou por aqui, sofreu e pagou o preço na cruz? Porque ele era pecador. Porque ele era alguém que estava devendo a Deus alguma coisa. Foi o argumento que nós usamos para rejeitar o Senhor Jesus. Para rejeitar o Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós éramos pecadores. Ele lança de novo mais mais aqui, né? Mais uma adversativa aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Esse mais está escondido, aqui a gente não vê, mas nós o reputávamos por ferido de Deus. Esse mais está escondido, mas ele existe. Nós éramos cegos e rejeitamos o Senhor Jesus Cristo. Rejeitamos a Jesus. Quem se lembra do texto em que Jesus Cristo ele pega o barco com seus discípulos e vai para Gerasa, e ali, entre os gerazenos, ele encontra um jovem possesso por uma legião de demônios. E ele vai lá e os demônios, quando percebem a presença de Jesus, ficam terrivelmente alvoroçados, assim: vieste perdendo, ninguém sabemos quem tu és o Santo de Deus. Os demônios sabiam quem Jesus era, né? E aí Jesus Cristo expulsa aqueles demônios eles vão para os porcos se precipitam espinhadeira abaixo. Qual é a reação do ex-endemoniado? Glorificar a Deus, queria seguir a Jesus, e Jesus Cristo: não, vai para a sua terra, vai para a sua família e pregue lá, fale lá do que aconteceu contigo. Mas toda aquela população que viu o Senhor Jesus fazer algo que era de fato impressionante, e não apenas viu isso, mas com certeza as pessoas que estavam ali e que testemunharam o que os demônios falaram, de que ele era o Santo de Deus, aquelas pessoas fizeram o quê? Glorificaram a Deus e fizeram o que aquele ex-endemoniado fez? Glorificou e quis acompanhar Jesus? Não. Expulsaram Jesus da cidade. Aí Jesus pegou o barco e foi embora. Não apenas ignoraram Jesus, rejeitaram Jesus. Rejeitaram.
Aconteceu isso outras vezes, quando disseram, por exemplo, que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul. Diziam que ele tinha dito demônio, rejeitaram Jesus. Riram de Jesus Cristo quando Jesus Cristo entrou na casa do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga estava desesperado, a filha dele tinha morrido. E quando ele entra, ele diz assim: ela dorme. As pessoas foram lá e riram dele, debocharam dele, por pouco tempo, porque aquela criança levantou ressurreta. Mas rejeitaram Jesus. Diante de Pilatos, o povo fez a sua escolha. Quem que eles escolheram? Barrabás. Rejeitaram Jesus. E os irmãos, isso vai aprofundando. A partir do versículo 5 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi traspassado e moído, quer dizer, ele foi ignorado, rejeitado, ele foi ferido por nós, foi açoitado por nós, ele foi esbofeteado por nós, e finalmente ele foi crucificado por nossa causa. Queridos irmãos, nós somos a causa da morte de Jesus. Pedro, ele vai colocar no capítulo 3, versículo 18, 1 Pedro: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzirmos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, e foi esbofeteado por causa dos nossos pecados. Associado ao fato de que nós ferimos a Jesus, está o fato de que nós humilhamos a Jesus. O texto continua, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ignorado, rejeitado, ferido e humilhado. Meus irmãos, isso é algo impressionante. O que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? O que vos parece? Diz o texto lá em Mateus 26, 66 e 68. Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Agora eu gostaria que os irmãos lembrassem de uma coisa, lembrassem dos eventos que ocorreram. Ele estava no jardim do Getsemane, ele estava orando ali, e daqui a pouco Judas chega com os soldados. Judas identifica Jesus por meio de um beijo. E aí o soldado chega e pergunta para Jesus. Os soldados tinham soldados romanos e soldados do templo, soldados judeus. Tinha um grupo enorme de soldados ali. E eles querem identificar Jesus porque Jesus era uma pessoa simples, né? Jesus é uma pessoa que se confundia na multidão. E eles perguntam se ele era Jesus. Jesus Cristo diz: eu sou. Qualquer. Essa palavra eu sou se remetia diretamente a Gênesis, aliás, a Êxodo, quando o eu sou, né, se identifica a Moisés. Diga àquele povo que o eu sou te enviou. Quando Jesus Cristo fala eu sou, os soldados todos caem no chão. Os irmãos percebem isso? Imagine essa cena: uma legião de soldados por uma expressão, eu sou, todos eles caem, mostrando claramente que Jesus Cristo, ele poderia muito
bem se livrar daquele momento. Ele poderia muito bem salvar sua própria vida. Mas o que diz o texto? Que ele não apenas se entregou, mas o profeta Isaías vai dizer que ele ficou calado. E Herodes questionou e perguntou, e ele não disse uma palavra a Herodes. Diante dos sacerdotes, ele só abriu a boca para confirmar que de fato ele era o Messias. Diante de Pilatos, ele fica calado e Pilatos irritado, ele fala com Jesus: sabe que eu tenho poder para te livrar nesse momento? E para te livrar e para te matar? Ele falou: nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Mas sabe quem era o do alto? Aquele que estava diante de Pilatos. A autoridade para Pilatos matar a Jesus vinha do próprio Cristo. Ele que era o do alto. Era ele que deu autoridade a Pilatos. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo ali. E ele foi de fato humilhado de pessoas que ele criou. Mais do que isso, finalmente a gente aprende aqui que ele foi injustiçado. Diz assim: o juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, diante da lei daquelas pessoas que estavam ali, ele foi injustiçado. Eles quebraram todas as regras. Todas as regras foram quebradas para que eles pudessem crucificar Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles chamaram testemunhas falsas para testemunhar contra Jesus. E aí, quando o sumo sacerdote questiona Jesus se de fato ele era o Cristo, e Jesus Cristo confirma, ele vai dizer o seguinte: então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, em Mateus 26:65, e dizendo: blasfemou, que necessidade temos mais de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. As testemunhas que eles colocaram foi algo terrível, né? Que não conseguiram testemunhar nada direito. Mas o Senhor Jesus Cristo chega e fala a verdade a respeito dele mesmo. E para que precisamos de testemunha? O sumo sacerdote está dizendo o seguinte: de fato, nós não trouxemos testemunhas, mas agora ele cumpriu, ele fez aquilo que a gente precisava ouvir. Mas acontece o seguinte: era de fato passível de morte se uma pessoa se dissesse Messias e não fosse. Mas Jesus Cristo se disse Messias e deu prova suficiente, de acordo com as Escrituras, de que ele era o Messias. E ele foi morto mesmo assim. Ignoramos o Senhor Jesus Cristo. Nós rejeitamos o Senhor Jesus Cristo. Nós ferimos o Senhor Jesus. Nós humilhamos o Senhor Jesus, e nós agimos com injustiça com o Senhor Jesus. Mas você faz isso hoje? Talvez sim. Por exemplo, quantas vezes você disse quando alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, ou quando você sofreu a perda de alguém, ou quando alguma coisa que você não gostou aconteceu na sua vida, e você disse: Senhor, por que você fez isso comigo? Você não está sendo injusto com Deus? Quantas vezes você disse ou ouviu algum irmão dizer: não importa o que se prega, né? O importa é que todos nós amemos uns aos outros. O que importa é o amor. Não importa se ele crê na crucificação, não importa se ele não crê, o importa é que todos amem uns aos outros. E aí, o que você está dizendo? O que você está fazendo aqui? Você está desprezando a cruz. Você está rejeitando a cruz e ignorando o valor do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós não fizemos isso? Quantas vezes você ouviu
que a morte de Jesus foi apenas um grande exemplo, que ele morreu como um mártir, né? Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes você até falou isso? Mártir não busca a morte. Mártir enfrenta a morte por causa da missão dele. A missão dele o levou à morte. Por causa da missão dele, as pessoas condenaram ele à morte. Mas ele não buscou a morte. Ele não queria morrer, mas morreu. Isso é um mártir. A Tiradentes, o mártir da Inconfidência. Tiradentes buscou a forca. Eu quero que vocês me enforquem e depois me esquartejem. Foi isso que ele fez? Não, ele não queria. Ele queria levar a missão dele a cabo. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, ele foi para a cruz, ele se entregou. Jesus Cristo não foi um mártir. Jesus Cristo nos substituiu por vontade própria. Quando dizemos que Jesus Cristo é um mártir, rejeitamos a cruz. Sabiam disso? Fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo nós rejeitamos, ignoramos, ferimos de alguma forma o Senhor Jesus. Mas, queridos irmãos, graças a Deus existe o versículo 10 em diante. Não é isso? Diz assim: todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará na sua mão. Que coisa impressionante. O texto, ele vai falar de que depois que ele der a sua vida pela morte, ele deu, o Pai o exaltará. E aí o que a gente aprende? Por que Jesus Cristo passou por isso tudo? Por que ele foi humilhado? Por que ele se permitiu ser humilhado, rejeitado, ignorado, ferido por nós? Primeiro, porque era plano do Pai. Ao Pai agradou Moelo, fazendo enfermar, para que nós pudéssemos ser salvos. Para que nós pudéssemos ser salvos. Diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso tudo que estava acontecendo e que aconteceu e que hoje nós celebramos, foi plano de Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus Cristo foi morto, diz a palavra, antes da fundação do mundo. Quer dizer, Jesus Cristo assumiu o compromisso de morrer por nós, seu povo eleito, antes da fundação do mundo. Foi plano do Pai, que Cristo levou a cabo e que o Espírito Santo aplica em nossos corações. Foi plano do Pai que Ele morresse em nosso lugar. Foi plano do Pai que Ele nos justificasse. Nós aprendemos essa doutrina. Existem palavras que vocês nunca podem esquecer, que todo cristão deve ter gravada na sua mente. Regeneração. O que é regeneração? É nascer de novo, é ganhar uma nova vida, é o Espírito Santo transformar o coração de pedra no coração de carne. É isso que a Bíblia diz. Você precisa lembrar sempre de uma palavrinha chamada santificação, né? Que é a obra do Espírito Santo em nos purificar, em nos livrar do pecado, que um dia, até um dia, sermos varões perfeitos. Glorificação, um dia que seremos aperfeiçoados. Mas uma palavrinha que fica aqui, está aqui nesse texto, para que ele justificasse a muitos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, versículo 11, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, deles levará sobre si. Justificação significa o seguinte: para você ser salvo, você precisa ser justo. Mas você é justo? Vimos que não. Então, que justiça é essa? A justiça de Cristo. Quando Ele nos substituiu, a justiça de Cristo foi imputada em nós, foi colocada em nossa conta. Deus olha para mim e vê uma pessoa justa, mas não porque eu sou justo, mas porque em mim habita a justiça de Cristo. Isso não é maravilhoso? Justificação, uma palavra que nenhum crente pode esquecer. Nenhum crente. Deus nos declara justos por causa da obra de Jesus Cristo. O dia da ressurreição, que nós estamos celebrando hoje, a ressurreição significa que Deus aceitou
sacrifício de Cristo como nosso substituto. Ressurreição é isso. A celebração da ressurreição existe por causa da cruz, de tudo isso que nós aprendemos. A ressurreição atesta que o Pai aceitou o sacrifício de seu Filho em nosso lugar. Por isso agora nós estamos justificados. Foi o plano do Pai que Ele nos justificasse finalmente. Foi o plano do Pai e é plano do Pai que Ele seja rei sobre todos. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá Ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha só, Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou, né? Essa cruz, a cruz Celeste, ela tem um círculo, e a cruz faz com que esse círculo seja dividido em 4 seções, que apontam para alguns estágios da vida de Jesus Cristo: a encarnação, Ele se fez carne, a sua morte, a ressurreição e a sua ascensão. Essa ascensão é uma doutrina importante, porque quando Jesus Cristo subiu aos céus, ascendeu aos céus, está à direita do Pai, Ele enviou o Espírito Santo e agora Ele intercede por nós. Então, Cristo não apenas morreu por nós como sumo sacerdote, mas como sumo sacerdote, Ele intercede por nós hoje. O pessoal que está aprendendo Hebreus lá com a Josi está aprendendo muito sobre isso. Ele intercede por nós. E Ele está sentado à direita do Pai, e o Pai colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, céus e terra. O Pai fez de Jesus Cristo o nosso Rei. Ele é seu Rei. Ele governa a sua vida. Ele é Senhor das suas decisões. Ele tem influência direta no seu comportamento. Quando todos nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, não é assim? Mas quando nós vivemos sempre na tristeza, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ignorando o fato de que Cristo é o nosso Deus, de que Cristo é o nosso Rei, de que Ele venceu na cruz. Nada nesse mundo, a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nosso trabalho, seja lá o que for, pode produzir em nós uma tristeza tal que ignoremos o fato de que Cristo morreu por nós, de que Cristo é o nosso Rei. Nada disso. As nossas tristezas nesse mundo, elas acontecem, nós sofremos, choramos, mas o que nos levanta? Jesus Cristo é o nosso Rei. Ele me governa, Ele morreu por mim, Ele me substituiu. Ninguém nesse mundo é tão importante assim. Difícil dizer isso, né? Assim, dizer para a esposa, dizer para o seu marido: você é muito importante para mim, irmão. Você não é tão importante assim. Existe alguém mais importante que você. O marido dizer a mesma coisa para a esposa, os pais dizerem isso para o seu filho. Olha, já quantas vezes você já viu lá no Facebook: o meu tudo está aqui, aí bota para a criança. É bonitinha a frase, mas não é o seu tudo. O seu tudo é Jesus. Se você é cristão, Ele é o seu tudo. Não é? Queridos irmãos, celebramos a ressurreição hoje, porque Cristo morreu numa cruz, sofreu, nós fizemos Ele sofrer, nós fizemos Ele ser humilhado, nós o ignoramos, nós o rejeitamos, nós o ferimos, mas essas coisas Ele passou voluntariamente para que nós, que éramos cegos para ver o que Ele estava realizando,
pudéssemos agora ter os nossos olhos abertos e celebrar a grande ressurreição, o grande plano de salvação, para que você hoje possa ter vida e vida em abundância, para que você possa ter uma alegria profunda. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, diz o Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar essa grande alegria, essa grande festa que é a ressurreição. Eu gostaria que a gente proclamasse a nossa fé juntos hoje, tá ok? Diz ali o Manuel que colocasse para a gente ali uma afirmação de fé, e a gente pudesse juntos, né? Esse é o Catecismo de Heidelberg, nessa pergunta 45, ele vai dizer o seguinte, por favor, fazer a pergunta, os irmãos vão responder, tá ok? Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Todos. Pela ressurreição, ele venceu a morte, para nos tornar participantes da justiça, e ele conquistou para nós pela sua morte. Pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para a nova morte. A ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Não é maravilhoso? Ter essa certeza no coração. Queridos irmãos, vamos hoje celebrar a ceia. A ceia do Senhor nada mais é do que podermos lembrar isso tudo que nós aprendemos hoje, de júbilo juntos. O Senhor Jesus Cristo, ele deu a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, para que você possa lembrar sempre o que Ele fez por você. Quando você for para o dia a dia amanhã, e as grandes dificuldades que você passar, né? Eu estava aqui contando, eu estava ali sentado, estava contando, será que tem copo suficiente para todo mundo? Acho que tem sim, né? E graças a Deus, né? O povo acordou e nós estamos juntos aqui e celebrando esse momento tão importante, para que você dissesse o seguinte: olha, existe alguém maravilhoso na minha vida, existe alguém que é o rei da minha vida, que é o meu sumo sacerdote, aquele que intercede por mim. Uma vez perguntaram para mim, né, os alunos lá no seminário, muitos alunos vindo de várias denominações, vindo com uma doutrina centralizada no homem, e perguntaram o seguinte: e se a pessoa perder a sua salvação? Se ela de fato creu no Senhor Jesus Cristo e ela perder a sua salvação? O grande argumento baseado na obra de Jesus Cristo. Quem é o seu sumo sacerdote? A sua salvação está firme em quê? Está firme nas suas obras? Ou está firme naquele que morreu e naquele que hoje intercede por você? Se você disser que você perde a salvação, você não está dizendo que você é fraco, você está dizendo que o teu sumo sacerdote é fraco. Quando eu li esse argumento de um grande teólogo chamado John Owen, eu já cria na perseverança dos santos, mas quando eu li esse argumento, que foi um argumento não baseado em algo que foi feito antes da fundação do mundo, que já deveria ser um argumento mais do que suficiente, mas foi algo que foi feito por Cristo na cruz, e que é feito por Cristo hoje diante do Pai, que não depende de mim, mas depende dele. E quando você participar do cálice hoje, e participar do pão, e você compartilhar com os seus irmãos, e você vai pegar esse pão, esse cálice, você vai trocar com os irmãos, vai oferecer ao seu irmão, e vai pegar do pão, e vai dizer o seguinte: você está dizendo para essa pessoa que Cristo morreu por ela, e que a vida que Ele proporcionou a ela é inquebrantável. É isso que você está dizendo a essa pessoa. Por isso, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que Ele consegue. Eu queria chamar. Sim. Tudo bem. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Marcelo que chegue aqui com o cálice.
e com o pão. Pode botar aqui, Obrigado. Eu quero pedir ao reverendo Daniel que viesse aqui e que nos elevasse a Deus nessa oração de gratidão ao Senhor. Louvamos o Teu nome, Deus, pela alegria de mais um domingo nos reunirmos, sobretudo domingo em onde celebramos a ressurreição. Te rendemos graças pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra e de reafirmarmos em nossos corações todo o evento cruz, tudo quanto o Senhor fez por nós. E agora te rendemos graças porque seremos alimentados pelo Senhor no pão e no vinho, símbolos do Teu corpo e da Tua carne. Suplicamos que o Senhor de fato faça-nos compreender, discernir pela fé, que uma vez nos alimentando, comendo do pão e do vinho, seremos fortalecidos em tudo aquilo que esses elementos significam para nós e para a comunidade. Louvamos o Teu nome por tudo, em Jesus Cristo, aquele que aqui é representado, nós oramos. Amém. O pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pai, consagre esses elementos tirados do corpo para esse momento de distância. Abençoa-nos, Senhor. Coloca, Senhor, em nossos corações de Deus e de verdade que hoje aprendemos. Nós nos fortalecemos em nossos corações em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não vamos sentar porque vamos nos servir. O que eu quero que você faça? Que você pegue o cálice e pegue o pão. Pegue o pão antes que ela seja debatida. E você vai oferecer a alguém esse cálice e esse pão. Para alguém que hoje está participando pela primeira vez? Deus abençoe, querido. Bom, comer de todos.